Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado que está do outro lado do continente, Bruno Fumegalli. Tudo bem, Eduardo? Prazer. Show! E hoje nós estamos aqui em mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo e nós vamos conversar hoje sobre o Canadá. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Bruno, como comentado hoje, mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo. Hoje nós vamos falar sobre o Canadá, que é o país que tu estás morando hoje, né, Bruno? Inclusive, já vou até te perguntar, como é que tu foi parar no Canadá? O que tu tá fazendo aí? Teve alguma motivação? Alguma coisa assim? Bom, Eduardo, primeiramente, obrigado pelo contato. Um prazer estar falando aqui para você, para todo o pessoal que ouve o teu podcast. Que Deus abençoe a todos e realmente um prazer e uma honra estar fazendo esse serviço contigo aqui e compartilhar um pouco da minha vida e da minha família, né? Meu nome é Bruno, como o Eduardo falou, sou casado há 5 anos com a Priscila e tenho 2 filhas que nasceram aqui, inclusive, a mais nova é a Sara e a mais velha é a Sara e a mais nova é a Liv. A Liv nasceu em abril do ano passado, logo no comecinho dessa pandemia. A Sara nasceu em 2018, em agosto, então praticamente 2 bebês em casa, é uma aventura, gostoso, tô gostando muito da fase de paternidade. Indo pra tua pergunta, cara, o Canadá surgiu de Deus pra nós, assim. Sinceramente, eu nunca tive vontade de morar num país frio, primeiramente. Eu gosto de praia, gosto de pegar onda, sou surfista, fui nascido e criado em Porto Alegre, e o frio nunca foi algo assim, claro, todo mundo tem o interesse de ver a neve, acha bonito, mas nunca foi, quero um desejo. Até porque neve não é tudo isso, né, que o pessoal diz, né? Viver na neve é diferente do que só olhar a neve, né? As férias é bonito, as fotos, mas o dia a dia, né, ter que limpar o carro na neve, toda aquela função, a gente pode comentar mais depois, é um pouco diferente. Então, assim, não era um alvo, assim, de vida, sabe, aquele desejo que eu sempre tive, e como algumas pessoas têm, mas aconteceu que em 2017, eu tava numa situação na empresa que eu ainda trabalho, mas eu trabalhava no Brasil na ocasião, nessa mesma empresa, onde os meus chefes no Brasil queriam que eu me mudasse para São Paulo, para prosseguir a carreira e tudo mais, aquela coisa de empresa, e eu não queria ir para São Paulo no sentido de, tipo, apenas, meu chefe tá mandando, eu vou, sabe? Vou seguir minha carreira. Eu e a Priscila, a gente sempre teve assim, bom, a gente tem que ouvir a voz de Deus, se é de Deus pra gente ir pra São Paulo, a gente vai, amém? Mas isso nunca casou no nosso coração, assim. E nessa oração, em ouvir a Deus pra onde a gente iria, a gente falou, Deus, se é pra sair de Porto Alegre, nos manda pra um lugar que tu quer, né? A gente não quer só ficar dando pro lado pro outro em função do trabalho ou qualquer outra circunstância, e ouvir a tua voz. Então, foi que em 2017, nós temos ainda amigos que moram aqui no Canadá, mas eu moro em Toronto, esses amigos moram em London, Ontário, é a mesma província, né, fica 2 horas daqui, esses amigos já moravam aqui há alguns anos, também eram de Porto Alegre, e eles, Bruno, vem passar férias aqui com a gente, vem estar com a gente um tempo, então a gente veio de férias pro Canadá, e nesse meio tempo nós orando, e quando eu vim de férias pra cá, eu marquei um café aqui em Toronto com um sócio da empresa daqui, na mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, posso ir visitar o escritório e tudo mais, tomar um café com você, aquela curiosidade, né, vou até lá, deixa eu dar uma espiada lá que os caras fazem, né? Mesma empresa e tudo. Então, quando eu cheguei aqui, conversei com o cara e o cara, Bruno, mas tu tá vindo aqui, tu quer só tomar esse café ou tu quer trabalhar aqui no Canadá? Deu, opa, peraí, né? Não é... eu vim tomar um café, mas assim, não, acho que tô interessado também. Daí eu senti naquele momento, Deus tá mexendo as coisas, não era uma coisa que eu fui atrás. O cara me convidou tu quer fazer uma entrevista? Não, bora fazer entrevista, né? Mal não faz. Então, naquela mesma situação que eu vim pra cá de
férias pra tomar um café com um cara, assim, 20 minutos só. E ele, vou fazer uma entrevista aí, daí já fiz um teste lá, e papapá, e daí o teste eles gostaram. No final do teste, Bruno, tu não quer almoçar com a gente? Aqui tem o sócio líder da área, ele já quer te conhecer, quer almoçar, a gente gostou muito de ti, deu, tive que ligar pra minha esposa, que era pra ser 20 minutos, vou ter que almoçar por aqui, vai. Chego mais tarde, daí almoçamos e o cara, não, Bruno, se tu quiser vir pra Canadá, a gente tá precisando de gente, a gente quer te contratar. Só vai lá no Brasil e fala com o sócio de lá pra ele te liberar, tu vir e daí tu vem pra cá. Daí eu, nossa, que foi isso, né? Tipo, a gente veio de férias pra cá, já aconteceu tudo isso e nós, nesse meio tempo, claro, orando em relação a onde Deus nos queria, a gente, parece que Deus tá mexendo alguma coisa, né? Se ele abriu essa porta e tá acontecendo tudo isso, vamos ir andando nesse caminho. Então voltamos pro Brasil, depois conversei com os sócios lá, em torno de 6 meses, se confirmou e viemos pra cá. 9 meses depois da primeira vez que viemos aqui, em 2017, férias, nós viajamos pro Canadá. Tem um monte de detalhes, palavra de Deus, outras confirmações que recebemos de líder, visões de irmão, foi algo assim realmente de Deus. Como eu disse, não era a minha intenção e a gente não entendeu assim, Deus tá nos mandando pra lá. Tanto é que eu venho pra cá, Eduardo, numa situação assim, que eu tenho consciência, que é muito diferente, talvez, da maioria das pessoas que migram ou que estão fazendo como missionários em outros países. Eu vim pra cá com um Work Visa, que é um visto de trabalho, né? Sim. E vim com tudo pago pela empresa. Eu não gastei R$1, nada. Passagem, container com as minhas coisas de mudança, meus móveis, tipo uma coisa bem atípica, assim, né? Com o emprego já tudo certo, uma posição boa, assim, sabe? E isso eu tenho certeza, assim, eu falo não pra dizer, eu sou bom. Eu não acho que eu sou bom, eu acho que Deus abriu a porta, entendeu? Eu fiz a minha parte, com certeza, mas a gente tem muito, assim, essa certeza, essa convicção que Deus nos quer aqui. Sim, literalmente uma bênção, né? Uma bênção. E eu acho que isso é muito importante, sabe, pra quem tá fora do país, porque o começo é bonito, né? Tudo é lindo, é outro país, é outra língua, é papapá, é foto e tapapá, mas assim, a realidade dia a dia, tu tem que ter uma convicção muito forte, que é o lugar que tu tem que estar, sabe? Que Deus tá ali te plantando, porque se tu não tem essa convicção em Deus, dentro de algum tempo, tu vai sentir falta da família, tu vai sentir falta da comida, dos teus amigos, sabe? Existe um preço a se pagar quando tu tá fora do país, assim, né? Então essa convicção que Deus nos deu lá no começo foi importante e é importante até hoje. Quando chega algum momento de, mas será que é isso mesmo? Daí a gente volta lá nas nossas anotações, mas Deus deu essa palavra, olha isso que aconteceu, sabe? Então foi assim que eu parei aqui no Canadá e tô gostando, amando muito e nessa mesma convicção que Deus nos quer aqui agora. Então, vamos dizer assim, já tá aí, como a gente tá em 2021, né, o lançamento desse episódio em 2021, já tá ali aproximadamente quase 4 anos, né, no Canadá. E tu já era cristão antes, tu não se converteu aí e tal, então já tinha uma caminhada de fé. Inclusive, como tu acabou de falar, o fato de ser cristão, isso aí foi até algo que te ajudou bastante a entender, né, a ida pro Canadá, aceitar essa proposta no teu trabalho e até mesmo te ajudar espiritualmente e tudo mais, tua família, né, tu tá aí, né, creio eu que isso foi também importante, como tu falou, que tu compartilhou com os teus líderes, com a igreja e tudo mais, né? Isso, com certeza. Esse ponto acho que é o principal, assim, pra nossa vinda pro Canadá, é realmente essa convicção em Deus, sabe? Ter palavra de Deus, ter suporte, porque quando teus planos estão alinhados com Deus, as coisas ficam mais fáceis. Tu vê, né? Eu vim pra cá nessa situação muito atípica, e eu tenho a plena convicção que é Deus, entendeu? Porque se eu falar com, 99% dos brasileiros ou outros imigrantes que eu conheço aqui no Canadá, eles vieram numa situação muito mais complicada, né? De, ter que lutar por um visto, ter que estudar, ter que, abrir mão de muitas coisas. E eu não gosto dessa situação achando, Deus, eu sou abençoado. Não, Deus tem um propósito e eu tenho que cumprir esse propósito aqui, né? Senão, tudo isso que Deus fez não faz sentido. Sim, tu não tá aí pra nada. Tu tá aí por algum motivo, né? Exatamente. E aí eu vi que tu comentou também que, então, tu tá morando em Toronto, né? É uma praticamente cidade mais populosa do Canadá, né? Ela fica no leste ali, né? Mas ela é um pouquinho pra baixo. Mesmo assim, os invernos aí, tu falou que tem bastante neve, isso? Tem. Aqui esfria bastante. Subir os Estados Unidos é só neve, então.
praticamente isso, assim, ela tem e é uma região entre lagos, aqui tem os grandes lagos, né, muito próximos, e isso tem um fenômeno climático que, às vezes, pode propiciar mais neve ainda do que em regiões que são mais afastadas dos lagos, mas é uma cidade maravilhosa, assim, em termos de estrutura e tudo mais. Tu falou, tem neve aqui, neva bastante, a gente mora bem no downtown da cidade, no centro, né, então aqui tem um serviço muito bom de limpeza de neve e manutenção, né, então essa questão a gente não sente tanto, porque, por exemplo, eu moro num prédio aqui no centro, então se nevou agora, daqui a 1 hora já estão limpando ali as ruas, sim, as calçadas, e até mesmo quem mora em bairro, por exemplo, se tu não limpa a tua calçada e alguém chega a cair ali, se machucar, tu é processado. Então, todo mundo mantém, assim, suas calçadas limpas e organizadas no sentido de não ter neve, tu botar o sal lá também para não deixar escorregadio, derreter, né, a neve que fica ali, não fica aquela camada de gelo. Então, existe toda uma diferença. A gente, como tá no centro, o serviço é muito mais rápido aqui, tanto da prefeitura quanto dos prédios que fazem a manutenção das calçadas deles, né? Sim. E falando um pouquinho mais sobre adaptação, porque, que nem tu falou, tu não gosta de frio. Eu já gosto de frio, né? Da serra? Talvez eu não curtiria tanto a neve por causa do que a neve gera, né? Mas o frio eu gosto, prefiro frio que calor. Mas, além da neve, teve alguns outros pontos, assim, que tu sentiu, que a tua família sentiu, no caso tu e tua esposa, né? Logo que vocês foram morar, claro, tem a questão da língua também, mas outros pontos, assim, que vocês tiveram que se adaptar aí. Claro. Sim, a neve e o frio, acho que é o fator, assim, principal, assim, nessa adaptação, né? Porque é o oposto do Brasil. Faz calor aqui, no verão faz calor, faz 30 graus, no verão tu usa bermuda, camiseta, chinelo, tranquilo, só que é um período mais curto em comparado ao Brasil, né? Então tu tem um inverno aí, quer dizer, dezembro até março, que tu pode ter neve e pode ter temperaturas negativas. E daí depois tu tem a primavera e o outono, que vão ser comparadas ao inverno brasileiro. Então a primavera aqui não é calor e tudo. O outono aqui não é calor. É um friozinho, 15, 10 graus, sabe? 15, 10 graus pra mim que mora aqui na Serra é tranquilo. É tranquilo, mas... Pra quem mora em Porto Alegre, não. Né? Tu pensa assim, primavera, bom, vai ter sol, vou sair de bermuda. Não, tem que estar de casaco e tal, mas é aquele frio gostoso, né? É uma temperatura... Eu gosto muito do outono aqui no Canadá, é muito lindo. É um frio seco ou é um frio úmido que nem aqui da Serra? E esse que é o ponto, aqui é muito seco mesmo. Então, às vezes tu bota assim, tá 0 grau hoje. No começo tu não sabia, a gente teve que aprender, né? Mas o 0 grau seco é muito diferente. Não precisa se encasacar tanto, entendeu? E fora a estrutura das casas, né? Dos apartamentos, com vidro duplo. Tu não, dentro de casa, eu tô mesmo no inverno, eu posso ficar de bermuda e camiseta, entendeu? Porque a calefação, todo o sistema de isolamento térmico é muito bom. E é engraçado que às vezes eu ligo pro meu pai no Brasil, vamos dizer que é verão, aqui eu tô de bermuda e camiseta, lá o inverno dele tá dentro de casa de casaco, sabe, e cobertor. Só que aqui tu não vê ninguém dentro de casa de casaco, cobertor, porque tu vai passar calor no inverno, entendeu? Porque tu tem todo o sistema de calefação. Então isso é uma coisa, assim, que ajuda na adaptação. Outro fator, assim, de adaptação pra nós, acho que a língua, com certeza. Eu falava inglês, tanto é que vim pra cá trabalhando tudo, mas a língua é uma coisa, assim, que no começo, sabe, eu ia trabalhar, um dia normal de trabalho, chegava, assim, com um cansaço mental, porque tu fica o dia inteiro falando inglês, pensando, e no começo tu não quer errar, aquela pressão, aquela coisa toda, sabe, cobrança também. Então isso foi uma coisa que no começo me cansava, assim, todo dia eu chegava muito cansado do trabalho, mesmo se eu não tivesse trabalhado muito, assim, no sentido de longas horas, eu chegava, assim, com aquela cansaço mental da língua, isso pesa bastante. E eu acho que, assim, pra nós, o que a gente mais sente falta do Brasil é a família e os amigos, né? A gente cresceu numa congregação grande em Porto Alegre, então todos os meus amigos são dessa mesma congregação, a gente tem um carinho muito especial, sente falta de muita gente. Conheço meus amigos lá, cresci junto desde criança, né? Então a gente abriu mão, assim, disso e vim pra cá, algo que sente falta. E agora, principalmente com as minhas 2 filhas, os avós, né? Sente muita falta também. Elas já começam a pedir por eles, o vovô, a vovó. Graças a Deus eles já vieram aqui algumas vezes. Agora com essa pandemia ficou tudo mais complicado, a gente não conseguiu ir pro Brasil também, né? Pra estar com eles, mas se Deus quiser, logo logo a gente vai conseguir estar junto. E, assim, eu acho que um ponto também que pra nós era sempre primordial, assim, que no começo foi uma adaptação, foi encontrar uma igreja local, né? A gente sempre teve a convicção, não, a gente não pode vir pra cá e ficar solto aí, né? A gente tem que estar inserido em algum grupo, a gente tem que achar o lugar justamente pra completar, se Deus nos mandou pra cá, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, ou é
para ter um grupo, ou é para se juntar a alguém. E a gente foi orando, e dentro de 6 meses a gente conseguiu ter a convicção de Deus. Bom, achamos uma igreja aqui que a gente acredita que é onde a gente vai servir, onde a gente vai estar junto, e a gente tá lá desde então. Tu falaste ali da questão da língua, né, da língua inglesa. Eu sei que tem alguns lugares ali que assim, Canadá é bilíngue, né, é inglês e francês, devido à colonização e tal e tudo mais. E, inclusive, tu vai assim nos lugares, tu tem às vezes até embalagens em inglês e em francês, né? Exatamente. E eu tinha uma ideia assim que a parte leste, a maioria das cidades falavam francês, mas Toronto tá na parte leste, né, ali também fala inglês, né? Digamos assim, não é que só fala isso, mas o principal aí, o pessoal vai falar inglês, né? Aqui é inglês. Onde a gente vai falar francês como primeira língua vai ser em Quebec, né? Ali que é o francês que pega. As outras províncias, e mesmo ao redor ali, é inglês. Mas mesmo assim, eu já fui pra Montreal algumas vezes e, bom, tu vai fazendo um McDonald's lá. O atendente ele vai falar a primeira língua dele francês, mas ele fala inglês, né? Então, quando eu fui lá, eu peço em inglês. Você não precisa, assim... Na capital, em Montreal, todo mundo fala em francês e inglês. Mas, por exemplo, aqui em Toronto, como tu disse, placa, ou tu vai no supermercado, todos os produtos têm as duas línguas também. Tudo que é material do governo do Canadá vai estar nas duas línguas. Mas aqui em Toronto, a maioria fala inglês e já estudou francês. Por exemplo, que nem no Brasil, tu vai no colégio, tu estuda português, né? Mas tu tem uma classe lá de espanhol ou inglês, né? Então, assim, as pessoas, eu pergunto bastante isso, pros canadenses, tu sabes francês? Estudei no colégio e tal, mas depois nunca mais falei, então agora nem sei mais. Assim, o canadense comum mesmo, que não mora em Quebec, ele vai falar só inglês, principalmente, mas ele vai ter uma noção de francês. Lá em Quebec, não, daí eles falam francês, a primeira língua, e praticamente todo mundo fala inglês também. Então, Bruno, tu comentou ali antes sobre a questão da igreja, né, da igreja local. Ter uma igreja para congregar, até porque é muito importante para nós como cristãos, né, ter uma comunidade de fé para te poder fazer parte, servir e participar. Como é que funciona o cristianismo aí no Canadá? Como é que são aí as igrejas? Ou se tu puder também nos falar inicialmente ali, como é que é o cristianismo? O cristianismo aí é bem forte o catolicismo ou protestantismo, igrejas reformadas? Como é que é aí o cristianismo aí? Pelo menos na região que tu estás, né? Toronto, né? Que é uma cidade bem populosa. Creio que tem bastante diversidade cultural. Até porque o Canadá, pra quem já ouviu falar sobre o Canadá e tudo mais, existe muita diversidade cultural no Canadá, né? Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Exatamente. Então como é que funciona o cristianismo aí? Sim. O Canadá, por ser uma colônia europeia, ele era um país historicamente cristão, assim, né? Com o catolicismo e a igreja anglicana sendo por muitos anos a mais forte, né? Mas isso tem mudado assim nesse último século e hoje ele tem um ateísmo muito forte também assim na vida das pessoas, né? Isso é uma coisa que eu sinto assim também por conversar e por estar convivendo aqui. Mas assim, olhando um dado assim de censo, né? Em 2011, pelo censo de 2011, 67% dos canadenses se identificavam como cristãos. E isso inclui protestantes, católicos e tudo mais, né? Mas tem um outro dado que eu acho que é legal também comentar, que é bem interessante, que contrapõe isso, é que apenas 5% da população canadense atende regularmente a algum culto religioso. O que significa? Que não é que esses 5% são cristãos, mas dentro desses 5% tem um percentual ali que são cristãos e que atende a um culto religioso. Então, apesar de a maioria da população se chamar cristã, um pequeníssimo percentual, menos de 5%, realmente atende a um culto cristão num final de semana, ou regularmente, né, que seja. São os praticantes. Exatamente. Então, assim, é um país que tá com uma fé esfriada, assim, né, é isso que a gente vê. E tem muita, assim, o que acontece hoje, assim, tem muita igreja anglicana, ou luterana, ou ele tem uma outra, igrejas protestantes, assim, em geral, antigas, ou presbiteriana também, tem muitas. E para ter uma ideia, os prédios, como um templo, assim, cristão, hoje
tem muitos sendo vendidos para iniciativa privada para virar um apartamento, assim. Eles compram, e eu já vi vários, assim, eles compram um prédio antigo, porque tem uma demanda muito grande imobiliária, um templo antigo, assim, como se fosse uma igreja católica no Brasil, e transforma aquilo ali num prédio, assim, criam apartamentos e zona e tal. E tu vê, assim, o quão fraco hoje essa igreja mais tradicional está, assim. E até mesmo igrejas mais contemporâneas, são poucas, assim, que tu encontra no downtown de Toronto, assim, né? Citando, assim, uma Hillsong tem aqui, por exemplo. Universal tem também, né? Tem que ter Universal. Tem Universal também. Tem Universal, tem... Cara, Universal... a minha conclusão é que Universal existe em todos os países do mundo, cara. É Universal. Não é pequena. Eu passei perto ali esses dias. Eles têm um baita de um prédio lá, assim, eles estão em tudo que é lugar, é muito legal, estão bem espalhados, assim, mas essa igreja cristã, assim, mais tradicional do que veio da colônia europeia, hoje tu vê, assim, que tá numa decadência, né, em termos até de nos services dele, de pessoas atendendo e tudo mais. Eles também, até porque, creio eu, né, até falando com o pessoal de alguns outros países da Europa, perdeu-se a cultura, né, digamos assim, ficou pro pessoal mais velho e o pessoal mais novo, essas igrejas mais antigas, elas não conseguiram se adaptar ao novo linguajar, vamos dizer assim. Então a fé foi se esfriando, né? Eu vejo, por exemplo, a Alemanha, o berço da reforma protestante, lá existe muito cristão protestante não praticante. Então, pra fazer o censo lá, o cara é protestante, mas ele não vai pra igreja, né? Não participa, né? Então, igrejas luteranas lá, digamos assim, que, eu sou luterano, né? Mas a pessoa não participa, né? Então, eu vejo que talvez, aí tu pega agora igrejas mais modernas, vamos dizer assim, né? Mais novas, mais jovens, tipo a Hillsong, né? Elas talvez conseguem fazer esse papel, mas a gente sabe que a Hillsong não é só jovem, né? Existem pessoas mais velhas e tudo mais, né? Não é só pra jovem, mas eu quero dizer assim, elas talvez conseguiram se traduzir pra atingir, né? Uma nova cultura, né? De pessoas e tudo mais, uma nova língua, né? Uma nova linguagem. Sim, é bem por aí mesmo. Aqui é bem parecido como tu comentou na Alemanha, tu vê exatamente esse movimento aqui no cristianismo, né? As igrejas mais tradicionais que não renovaram a fé, vamos dizer assim, acaba que estão, assim, com um declínio muito grande, vamos dizer, em número de membros, né? Enquanto que essas igrejas mais contemporâneas, elas têm mais e mais, principalmente atraído o público jovem. Certo. E a questão, assim, vamos dizer assim, perseguição, creio eu, que não tenha no Canadá, né? Perseguição a cristão, porque, primeiro, não faz parte da lista do Portos Abertos, mas também existe uma grande diversidade cultural ali, que nem eu falei antes, e também diversidade, assim, religiosa. Claro, a grande maioria se diz cristã, mas a gente tem outras religiões aí. Então, por ser a grande maioria cristã, fica meio estranho, né, a gente dizer que tem perseguição. Mas aí, assim, questão de um preconceito, assim, ao cristianismo, percebe, talvez, tu pode falar livremente sobre tua fé, ou as pessoas, digamos assim, são um pouco assim, não, peraí, fé tu fala na tua casa, não me mistura com isso. Como é que tu sente, assim, o canadense, né? Perseguição, com certeza, se pegar nessa tradução, nesse conceito da palavra, não existe aqui no Canadá. Mas eu enxergo, assim, uma perseguição, vamos dizer, velada, podemos dizer assim, tu comentaste, né? Que Toronto é uma cidade cosmopolita, assim, tem gente de tudo que é lugar do mundo e uma das maiores metrópoles mundiais, né? E o Canadá, ele tem essa bandeira de diversidade, de aceitação do diferente e todos, sei lá, são aceitos do jeito que são. Isso tem um lado muito bom, no sentido de eu sou cristão, tranquilo, ninguém vai falar nada, eu sou tranquilo, entendeu? Mas ele traz, assim, muitos desafios em relação a princípios cristãos. Então, assim, abre um leque de muitas coisas, muitos temas que estão na Bíblia, mas que a gente talvez não possa confrontar ou colocar em uma conversa com um canadense. Então, por exemplo, eu trago aqui homossexualismo, é um tema que tu não pode trazer em nenhuma conversa aqui, porque existe uma forte movimento do governo e da população que, se tu falar qualquer coisa em relação a isso, mesmo que está na Bíblia, tu pode, inclusive, ser preso, entendeu? Então, é isso perseguição ou não é? Porque se eu me posicionar como cristão em relação
relação àquilo que tá na Bíblia, da maneira que tá lá, eu posso ser preso. Então, por isso que eu digo assim, pra mim é uma perseguição, ou uma perseguição velada, assim, né? Então, tu nunca pode dizer pro canadense ou pra qualquer pessoa aqui, tu pode conversar e dizer, eu sou cristão, acredito nisso e tal, mas eu nunca posso chegar e dizer, tu precisa mudar, ou, por exemplo, precisa se arrepender. Então, fica muito difícil pregar o evangelho, né? Porque o evangelho, ele é cruz também, e tu conseguir a aceitação da pessoa, entendeu? É claro que a gente conta com o Espírito Santo que abre o coração, mente e coração, mas esses fatores são muito diferentes em relação ao, por exemplo, ao Brasil, onde existe mais uma liberdade de conversar, tu expor e falar sobre o evangelho com mais liberdade. Aqui tu sempre tem esse ponto de respeitar o espaço do teu amigo, do teu colega, ou o que seja, entendeu? Pode dizer, eu sou cristão, ele vai dizer, beleza, mas não me vem falar com nada, entendeu? Fica pra ti, que eu fico pra mim aqui com as minhas coisas. Então esse que é o que eu vejo aqui no Canadá, assim, tem que ter muita sabedoria e direção de Deus na hora de falar e abrir princípios cristãos, assim, pra quem quer que seja, né? Porque eu vejo um ponto muito forte, assim, do canadense, eles têm um ídolo pela sabedoria, que é muito forte, né? Então, assim, tu pode ter uma conversa sobre Bíblia com alguém, aquela pessoa vai te ouvir e tudo mais, mas ela não vai te ouvir, assim, deixa eu aprender ou deixa eu entender, assim, ela vai dizer, não, vou te ouvir porque eu tenho um contraponto, eu vou te apresentar o meu, vou mostrar que eu sei mais, sabe? Então, eles têm muito essa coisa forte do intelectualismo, e às vezes, e com certeza pra Bíblia, tu tem que ter fé, né? É o que a Bíblia nos pede, pra tu crer nas coisas que estão na Bíblia, tu tem que ter fé, senão não anda, né? É o princípio de tudo. E aqui, como tem essa barreira do intelectualismo, de tudo ser muito racionalizado, a pregação do evangelho e esse tipo de conversa, ela se torna bem diferente. E aí faz sentido o que tu falou sobre a questão que tá aumentando o ateísmo, né? Exatamente. Hoje é muito forte aqui. As pessoas não têm nenhuma religião, assim, né? Principalmente Toronto, eu diria, assim, onde é muito forte essa questão de trabalho, as pessoas trabalham muito aqui, work hard e todas essas coisas, sabe? E pessoas vindas de tudo que é lugar do mundo também, sabe? Tentando a vida aqui no Canadá, em Toronto. Então acaba que a religião, qualquer ela que seja, fica num terceiro ou quarto plano, assim, da vida das pessoas, e muitos acabam se distanciando, né? E vão indo pro ateísmo. Mas, falando aí sobre, então, as igrejas, né? Comentou ali que tu foi procurar alguma igreja e tal, não sei se tu visitou algumas. Como é que são as igrejas? A gente tem igrejas aí parecidas com as igrejas do Brasil? É semelhante à liturgia, à ordem de culto e tudo mais? Ou é diferente? Olha, o público, assim, os lugares que a gente foi, assim, visitar, a gente fez uma busca muito... Porque logo que a gente chegou em Toronto, a gente ainda mora no mesmo lugar, a gente mora no centro, a gente não tinha carro, até agora a gente já tem carro. Então, quando a gente tava procurando lugar, tem que ser algo que funcione, né? A gente não pode pegar uma igreja, um grupo que se une muito longe e vai ficar impraticável pra gente, porque a gente vai ter que pegar o transporte público aqui, né? Apesar de ser bom, tu não quer andar 1 hora pra chegar no culto, né? Então, a gente procurou lugares mais no downtown mesmo, que é onde mora, e encontramos vários, assim, tem alguns grupos, principalmente esses grupos mais renovados, né? A gente chegou até em uma bola de neve que tem aqui, muito precioso, irmãos lá, mas era um pouco mais longe também, a gente acabou não ficando lá. Essa bola de neve daí era tipo uma igreja brasileira ou era inglês mesmo? O pastor é brasileiro, mas o culto é inglês. Acho que ele também tinha um culto em português em um outro horário, assim, mas tinha o culto em inglês, e pastor muito legal também lá. E a gente visitou algumas igrejas e ouvindo a Deus, até que a gente visitou uma igreja que chama-se C3, é um ministério australiano também, similar a Hillsong, no sentido, assim, de eles têm igrejas espalhadas por várias localidades no mundo, e a gente começou a ir ali, foi algumas vezes, e até que Deus nos confirmou, não, é aqui que vocês têm que ficar. Sentimos a presença de Deus lá, conversamos com os líderes e sentimos paz, que era ali que a gente ia servir, a gente tem servido lá com muita alegria até agora. A liturgia, sim, pelo menos as comparações que eu tenho em relação ao Brasil, ela é muito mais, que eu diria, estruturada, assim, os cultos. Assim, tem hora pra começar, vai começar naquele horário, sabe? Tem uma hora pra acabar, vai acabar naquele horário. Pelo menos no Brasil, a experiência que eu tinha lá, essa questão de horário, ela ficava um pouco mais flexível, né? 15 minutinhos aí pros atrasados chegar, né? Aí começa o louvor e tal, pra lá. É que tem gente, sabe o que é? Que a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então a pessoa quer chegar no meio do louvor. É isso. uma boa desculpa. Isso também é um reflexo da cultura, né? O canadense em relação ao brasileiro, né?
Então, assim, eles respeitam o pastor ou a liderança da igreja, eles respeitam, mas não, se a gente marcou pra tal horário que vai começar, e isso tanto para um culto de um domingo, tanto para um grupo caseiro, um encontro menor na casa de algum irmão, assim, vai começar tal horário e vai terminar tal horário. É uma coisa do canadense, né? E até a primeira festa de aniversário que a gente foi aqui, a gente recebeu um convite de uma menina lá, uma amiga, filha de uma amiga, festa de criança, vamos lá, tal, mandou o convite. Começa às 2, acaba às 4. Tava no convite, né? E nós, mas estão mandando embora às 4 já. Tipo, no Brasil tu chega às 2 e vai embora à meia-noite, né? Então, assim, realmente, assim, foi na festa, começou às 2, acabou às 4, entendeu? E a questão é o canadense, assim, então o culto, a liturgia, ela tem, assim, tu sabe o que vai acontecer a cada minuto que passa, assim, nesse sentido. Claro, a gente sempre pensou, mas e o Espírito Santo, né, o mover, aquela coisa, assim, tem esse espaço, assim, é mais limitado. Por exemplo, nesse grupo que nós estamos, eles tinham 3 services, né, ou 3 encontros durante o dia, no domingo. Então, os 2 primeiros, ele não tinha muito essa liberdade de flexibilidade, mas, por exemplo, o último, que era o que a gente gostava mais de ir, o pastor, ele chegava a hora de acabar, mas, por exemplo, se tinha um mover, uma oração, alguma coisa, e falava, pessoal, acabou o nosso tempo, quem quiser pode ir embora, sem problema nenhum, mas quem quiser ficar aqui mais um pouco pra gente terminar de orar e tudo mais, fiquem, sabe? Ele estendia um pouco mais esse último service, porque pra realmente dar liberdade, assim, mais de as coisas acontecerem. Então, pra mim, assim, a grande diferença, assim, um pouco mais essa coisa estruturada, que tem benefícios, assim, mas também tem essa coisa que, às vezes, tu perde um pouco aquela espontaneidade, né? Sim. Não, mas o que eu tenho percebido é que, em conversa, né, com as pessoas espalhadas aí pelo mundo, que igreja é igual em tudo quanto é lugar, né? A questão, assim, porque o nosso Deus é o mesmo Deus em qualquer lugar. Amém. As pessoas vão adorar a Deus da mesma forma em qualquer lugar, né? Claro, tu tem as diferenças de liturgia, de culto, né, de ordem e tudo mais, de acordo com denominações, né? Tu vai participar de uma celebração de uma Hillsong, vai ser bem diferente de uma celebração de uma igreja luterana. É verdade. Bem diferente. Né? Tu vai participar de uma celebração da igreja católica, né? Vai ser bem diferente, né, de uma igreja pentecostal. Claro. Né? Vai participar ali de uma presbiteriana, também vai ser diferente. Então, né, cada uma tem o seu jeito, mas se tu for numa igreja no Canadá, no Brasil ou no Japão, né, elas vão ser bem semelhantes, né? Questão de louvor, de adoração, a mensagem, oração, né, e tudo mais. Isso que eu acho muito interessante, porque nós somos todos a igreja, né, de Cristo, né? Somos unidos, mesmo distantes, nós somos unidos por esse mesmo mover, né? Que é o Espírito Santo. E aí, só aproveitando também, Bruno, acabei não te pedindo antes, sobre os cristãos, né? Essa igreja que tu frequenta era uma igreja protestante, certo? Eu diria que ela é uma igreja não denominacional, assim. Ela não, mas eu digo assim, ela não é católica. Não é católica, não é luterana ou presbiteriana. Sim, eu digo protestante só porque, assim, é mais fácil o pessoal entender. Claro. Tipo assim, ou é católica ou não é católica, né? Entendi. Não, faz sentido. Porque depois do protestantismo a gente tem um monte de ramificação. Luteranismo, claro. Anglicanismo. Exatamente. Tá. E aí no Canadá, então, tipo, é fácil tu conhecer cristãos protestantes ou é muito mais fácil tu conhecer cristãos católicos? Ou é mais fácil tu nem saber se a pessoa é o que ela é, sabe? Porque a pessoa não, vamos dizer assim, não expõe isso, né? Sim. Assim, o que eu posso dizer de experiência em relação a isso, como a gente é cristão e os nossos relacionamentos, a maioria são cristãos também, a gente acaba que não chega a perceber isso, porque o nosso meio é isso, né? Sim, mas claro. Eu diria assim, por exemplo, o trabalho, onde é um ambiente diferente, né? Onde tem pessoas de todos os backgrounds, eu não sei de ninguém, por exemplo. Isso traz uma reflexão, assim, que não é um tema, não é um assunto que é falado, assim, né? Ninguém chega nesse assunto. Acho que eles têm essa muita coisa da privacidade, assim. O canadense, o canadense ele é muito aberto, ele é muito receptivo, te trata super bem, assim, eu não tenho nenhuma experiência ruim, assim, em relação a isso, mas existe um certo ponto, assim, uma superficialidade, ok, te trato bem, amigo, oi, tudo bem, mas, tipo assim, ninguém vai te convidar pra ir na casa dele, entendeu? Isso eu tô falando, assim, fora da igreja. Ele não vai te abrir a vida, não vai te contar nada, não vai sair se abrindo o coração ou te perguntando, sabe? Então, isso acaba sendo muito difícil tu
chegar nesse ponto de religiosidade. Então, eu fico até um pouco limitado de responder, porque eu não vou falar, obviamente, do pessoal da igreja, porque do pessoal da igreja a gente manifesta a mesma fé, então não faz sentido, mas as pessoas fora da igreja, do convívio, eu não consigo te dizer assim. Mas assim, por esse dado que a gente falou antes ali, que 60% se diz cristão, né, a gente consegue tirar uma ideia do que é o Canadá, né? Pelo menos se dizem, mas talvez não frequentem, né? Eu te perguntei isso justamente por causa disso, eu voltei, né, por esse motivo, porque, tem ali 60 e poucos % aí se consideram cristãos, né, se identificam como cristãos, sendo que, creio eu, a maioria deve ser católica, né, mas, que a gente falou, 5% apenas participam, né, vamos dizer assim, ativamente. Sim. Então, me parece muito, porque aqui na Serra Gaúcha, onde eu moro, aqui a população o catolicismo é bem forte, né, inclusive aqui na região, no Brasil, uma das regiões menos evangelizadas do Brasil, junto com o sertão nordestino ali e tal, né. Sim. Eu pergunto isso porque, por exemplo, tu vai em outros lugares, é fácil a pessoa encontrar cristão protestante, né? Aqui, se eu for conversar com alguém, eu quase não preciso nem perguntar, eu já começo a perceber que ela é católica. Só que aí tem aqui no Brasil o tal do o católico não praticante, né? Que aí eu percebo que nos outros países o que tem muito é o protestante não praticante, né? E daqui a pouco aqui no Brasil, a gente tá começando a ir por essa linha também, sabe? Sim. Do jeito que as coisas andam, né? Pois daqui a pouco vão ter também aqui. Mas eu pergunto isso porque mais pra gente entender, né? Como é que é o nível de abertura das pessoas, né? Qual que é o nível, vamos dizer assim, de abertura? Porque eu percebo, assim, que diversos países onde a gente tem muita diversidade cultural, vamos falar assim, tem bastante imigrante, as pessoas, elas são acessíveis, né? Elas são, vamos dizer assim, gente boa, né? E tal, mas elas são fechadas, né? Exatamente. Tipo, eu te recebo bem, eu converso contigo, sou gentil contigo, mas a minha vida pessoal, cuido eu, tá? Tu não te mete. É bem por aí mesmo. Né? Já que o italiano, ele é bem assim, vem comer lá em casa, né? Entra aqui na minha vida e tal, e assim, e é isso aí. Mas ele não gosta muito de falar muito de religião e tal, porque ele tem um certo preconceito com o evangélico, né? Eu vou pra missa, né, e tal, e tamo junto aí, vem comer na minha casa, e tudo, é bem aberto, né? Mas quando fala de religião assim, não. Eu sou católico e pronto, né? Tipo, evangélico aí quer roubar meu dinheiro. Felizmente é o que eles pensam, né? Mas tá mudando, isso aqui é mais a cultura, assim, do pessoal mais velho e tal. E, infelizmente, o pessoal mais novo, aí tá migrando muito aí pra ateísmo também e tudo mais. Mas vamos lá, né? Tamo aí pra fazer o trabalho, né, Bruno? Pra plantar a semente. Exato. E o que mais tu pode me falar sobre o Canadá? Agora, questões mais gerais, agora questão de curiosidade mesmo, assim, né? Vamos dizer assim, se alguém, né, tiver vontade de visitar o Canadá, tiver vontade de morar no Canadá e trabalhar no Canadá, como é que funciona aí parte de educação, segurança? Tu falou do transporte, que o transporte funciona aí e tudo mais. Saúde, né? Tem SUS aí no Canadá? Ou é só privado aí a saúde? Como é que funciona? Algumas curiosidades puderam trazer aí. Claro. Hoje o Canadá, eu acho que quem tá interessado em imigração, com certeza já passou pela cabeça, porque o Canadá é um dos países mais abertos para imigração e receber imigrantes. A economia do Canadá, hoje, ela se sustenta muito pela chegada de imigrantes, que é um país que tem em torno de 30 milhões de pessoas, população total, e eles tiveram essa estratégia do governo de investir em imigração, porque a economia só gira com pessoas comprando, com pessoas vendendo, com pessoas trabalhando. Então, se eles ficassem fechados apenas com aqueles que são canadenses lá, ou pelo menos os primeiros imigrantes lá, a população ia começar a entrar num declínio, como a gente vê em vários países da Europa hoje, que enfrentam gravíssimas crises financeiras e econômicas lá. Então, o Canadá ele foi pela mão contrária. Não, vamos abrir para receber imigração, mas vamos abrir de uma maneira inteligente, no sentido assim, a gente quer pegar quem é qualificado. Então, o governo criou um programa lá que chama Express Entry, que todo ano eles oferecem 200 mil, 100 mil posições dentro do Canadá de vistos de permanente residente, que te deixa morar aqui indefinitivamente, pode ficar quanto tempo quiser. Então, tu aplica lá nesse site do governo, e daí baseado na tua pontuação, que vai contar, teu estudo, teu histórico, fala inglês, sabe francês, já trabalhou, tem experiência, papapá. Então, eles pegam, assim, um profissional, quem tem a maior pontuação vai estar mais bem posicionado nesse ranking
ranking e vai ser convidado para vir morar no Canadá. Então é assim que o Canadá traz todo ano milhares de pessoas para morar aqui e o que faz a economia do Canadá girar. O Canadá oferece muita coisa, assim, né? É um país espetacular. Eu, pessoalmente, gosto muito da questão da natureza. Tem, assim, muitos lugares para se visitar. Lá no oeste, British Columbia, tu vai ter as montanhas, as montanhas rochosas, que é muito lindo. Tu vai ter os lagos, aqueles lagos azuis. Tu tem, mais para cá em Ontário, tem a Niagara Falls, que é as cataratas, né? Então, assim, tem lugares muito bonitos. Aquela do Pica-Pau? A do Pica-Pau, exatamente. Descendo de barril até. Esse é um ponto bom, Eduardo, porque eu fui lá quando fui fazer a visita lá, e a questão do barril, do Pica-Pau lá que descia, não é mentira. Até, sei lá, acho que 50 anos atrás, era permitido tu descer de barril e muita gente morreu. Era como se fosse um desafio. E hoje existe uma lei que proíbe que qualquer pessoa desça de barril e tal. Mas daí tu vai lá, tem as fotos, as histórias de quem já desceu. Então, é bem interessante, assim. Eu lembrava do Pica-Pau toda vez que eu vou lá, eu lembro. Então, assim, tem lugares bonitos. Em termos de saúde, até comentou assim, a saúde ela é por província, mas praticamente todas as províncias têm um sistema muito parecido. Em Ontário, que é onde eu tô, ele tem um grande SUS, assim, né? Então o governo, ele proporciona a saúde para toda a população. É diferente no Brasil, eu tenho plano de saúde B, X, eu tenho meu seguro, ou qualquer outra coisa. Não, o governo provê 100% da saúde para toda a população. Então, não importa se tu é o rico ou tu é o pobre, tu vai entrar no mesmo hospital, entendeu? E vai ser atendido da mesma maneira. O que torna uma saúde muito boa, todo mundo tem, ninguém fica privado de nada. A diferença, por exemplo, em relação ao Brasil, é que o Brasil, tu tem, no meu ver, assim, muitos médicos trabalhando o teu paciente como um cliente, entendeu? Então, quando tu vai no hospital, tu tá buscando um serviço de hotelaria, conforto, tu quer ter, por exemplo, o celular do teu médico no teu celular, tu vai ligar pra ele às 10 da noite pra tirar uma dúvida, entendeu? Aqui não tem isso. A saúde tá lá, é pra todo mundo, mas ele não tem esses confortos que, por exemplo, quem tem um plano privado no Brasil vai ter, sabe? Ter um médico à tua disposição, assim, que tu vai ter o número dele, que tu vai num hospital e vai ser um luxo e tal. Claro, aqui é muito bom os hospitais, tudo funciona bem, mas não tem alguns confortos que existem no Brasil. Mas a saúde funciona muito bem. Eu tive as minhas 2 filhas aqui, minha esposa, ela, assim, não tem nada a reclamar do que aconteceu aqui, foi muito bom. É um lugar, assim, em termos de segurança, muito seguro. É uma coisa que teu mindset muda, assim, e quando eu vou pro Brasil eu tenho que mudar isso, porque, assim, aqui eu moro no centro, eu posso descer aqui do meu prédio agora com o meu celular na mão, sabe? Sem pensar em que ninguém vai vir aqui. Meu carro tá estacionado aqui do lado do prédio, é um estacionamento aberto, qualquer um pode ir no estacionamento do prédio, mas pra ter uma ideia, ele é aberto, qualquer um pode entrar. Não é que, assim, só o cercado, não tem grade, não tem nada. As casas, nenhuma casa tem grade ou muro ou qualquer outra coisa, as casas sempre abertas. Então, as portas das casas normalmente estão sempre abertas também. Mesmo aqui no prédio que eu moro, eu vejo muitos vizinhos meus que eles nem pegam a chave, eles já chegam e já abrem a porta, assim, né? Eu, como brasileiro, sempre deixo tudo fechado, mas eu vejo que os bota caras... 3 trincos ainda. O brasileiro sempre espiado, mas já vem, assim, com aquele cacuete. Mas os caras daqui não, entendeu? E a gente, claro, é muito bom viver num lugar assim, onde se sente seguro, sabe? Eu sei que minha esposa, se quiser sair agora na rua, ali na esquina, pegar um café, se ela quiser ir sozinha, ela pode ir, entendeu? Que eu não tá preocupado que pode acontecer alguma coisa. Então isso são aspectos muito bons, assim, transporte também, transporte público de Toronto, assim, a gente morou aqui, acho que quase 2 anos, assim, 1 ano e meio sem carro, e, assim, super bem servidos, assim, tem metrô, tem trem, tem streetcar, que é aquele veículo leve sobre trilhos que fala no Brasil, né? E é tudo, assim, integrado, então tu vai daqui, sai daqui, tu vai pra qualquer lugar, assim, com o mesmo passe, né? Vai fazendo as baldeação e tal, assim, o serviço funciona super bem, assim, tu não precisa ter carro se não quiser. A gente acabou comprando carro em função muito mais das crianças, e a gente usa muito mais de fim de semana, assim, né? Vamos viajar, vamos lá nas cataratas, vamos em algum lugar, a gente visitar algum amigo, mas a gente ficou muito bem aqui sem carro por muito tempo, quase 2 anos, e não tivemos nenhum problema, assim, né? Funciona super bem. Parada de ônibus com aquecimento, né? Não até que elas são mais protegidas, assim, mas não tem muito aquecimento, sabe? As pessoas, é que tem uma coisa, né? O frio do Canadá te faz, por exemplo, andar com muito casaco, né? Então, muitas vezes, se tu entra num lugar muito quente, tu tem que tirar todo o casaco. Faz que nem uma cebola, vai te descamando, assim, sabe? Então, às vezes, o Canadá te faz questão, não, deixa frio, vou ficar aqui, porque daí eu não preciso tirar todos os meus casacos, entendeu? Eu fico como que eu tô. Então, tu não fica aquele muito bota e tira. Então, já que tu tá com casaco, que fique assim mesmo.
entendeu? Então, assim, não tem parada aquecida. Claro, elas são mais fechadinhas, assim, dos lados, sabe? Pra proteger principalmente do vento. Mas o frio é uma coisa que te acostuma, assim, né? No começo, claro, tu sente, mas hoje, com certeza, se eu fosse pro Brasil e pegasse o inverno, eu ia achar, tá de boa aqui, entendeu? Apesar de que a umidade é muito pior no Brasil, isso tem esse faz ponto, a diferença, né? Faz a diferença, que aqui não é muito seco. E essa questão aí de transporte, segurança, eu tenho assim, tipo, eu já vi que o pessoal lá do oeste tem muito essa cultura aí, lá na província de Alberta, né, que eu vi relato, tem essa questão assim, tipo assim, tu vai ir no ônibus, tu não tem cobrador ali, né? Não. Tipo, tu joga as moedas ali, o valor ali, ou se tu tem o cartãozinho, o passe, sei lá, e aí beleza, vai na confiança que tu pagou, né? Tipo, ninguém vai conferir se tu pagou certo, se tu realmente pagou ou não, é na confiança. Aí em Toronto, que é uma cidade bem populosa, também é a mesma pegada? Mesma coisa, cara, não existe cobrador ou pessoal te cobrando assim, nada. Claro, o que existe aqui, que acontece, são os fiscais, né? Volta e meia passa um fiscal. Volta e meia o cara, cadê o teu comprovante, ou mostra o teu cartão, ou qualquer coisa assim, ele vai te perguntar. E cara, como brasileiro, assim, tu já vem com aquela cabeça, não de fazer coisa errada, minha esposa fica brava comigo, mas eu fico assim, olha ali, Pri, se o cara quiser, pode passar por ali, ninguém vai perguntar nada. Sabe aquelas coisas assim que, tipo, eles não têm muitas coisas pra confirmar que tu não pagou, assim, sabe? Tem várias brechas que se a pessoa não quiser pagar ou quiser andar de graça, anda. E tem gente que anda de graça. E eu fico pensando, mas eles deviam botar uma segurança ali, eles deviam fazer isso, eles deviam fazer, mas assim, acho que não é. E assim, pensando, minha conclusão agora é uma coisa pessoal, entendeu? Tu vê que existem pessoas que, aquele cara ali não pagou, entendeu? O cara entra na condução, não tem cobrador, só senta e tal. Eu acho que pra eles o custo de tu botar um cobrador ou de ter um fiscal mais frequente seria maior do que a perda que eles estão tendo por aquelas pessoas não pagarem, entendeu? Então o número de pessoas que não pagam ou que estão burlando o sistema é muito menor do que o custo que eles teriam para pagar um fiscal mais tempo ali, ouvindo com mais frequência, porque realmente as pessoas respeitam, assim, né? Vamos dizer, o cidadão normal, a pessoa de bem, que é a grande maioria, assim, da população, ele faz tudo por certo, assim, entendeu? Até tem uma história, o cara tem a conta de luz, assim, e aí chegou a minha conta de luz a primeira vez, daí o cara, daí eu fui falar com um colega, mas como é que é se eu não pagar? Tem multa, não sei o que acontece? Porque aqui não diz nada, não tem prazo, assim, de vencimento direito, não tinha um prazo, assim, era meio, tá aqui tua conta, mas eu tenho que pagar, mas qual é o prazo? Não. Te vira aí. Daí eu perguntei pra alguém, mas como assim não pagar? Por que tu não pagaria? Tipo assim, a cabeça no Brasil, não, vai ter multa, não sei o que. Aqui não tem isso, entendeu? Multa, tu não pagou a conta de luz, vai ter multa. Claro, se não pagar por algum tempo, eles vão vir, vão cortar, ou vão ver o que tá acontecendo. Mas não é aquela coisa, as pessoas já têm, assim, esse princípio, não, tudo tu vai pagar, tu vai fazer certo, entendeu? Tudo pelo certo, assim. As pessoas não têm aquele princípio, todo mundo tá pensando em fazer alguma coisa errada. Não, todo mundo tá pensando em como se pode fazer certo, sabe? Sim, não existe o pensamento de transgredir, né? Exatamente. Tipo, claro, alguns podem até transgredir, que a gente falou, mas a cultura... E aí que eu acho que é interessante, né? Que nem tu falou sobre o ponto de que talvez eles teriam mais custo de colocar um cobrador, por exemplo, mas creio eu também que dessa forma tu cria uma cultura, né? Uma cultura de fazer a coisa certa. Porque, por exemplo, assim, se tu não tem cobrador, se tu não tem ninguém, e de vez em quando passa um fiscal, né? Que creio eu, também não sei como é que é, tu pode me confirmar depois, mas creio que o fiscal não passa toda hora, né? Não. Seja espaçado, assim, o tempo que um fiscal vai passar pra verificar isso, tu cria uma questão, assim, uma cultura de que, a gente confia em ti, né? A gente confia em ti que tu vai fazer a coisa certa. Então a pessoa, eu pelo menos, eu me sinto assim, não, então eu tenho que fazer a coisa certa. Porque eles confiam em mim que eu vou fazer isso certo, né? Não tem alguém me cobrando aqui pra fazer isso. Não existe uma obrigação. Mas eu vou fazer certo só pelo fato de que eu posso fazer a coisa certa. Exatamente. Né? E sabe uma história interessante, tá nisso, a colega de trabalho, daí não foi comigo que ela mora num subúrbio aqui perto, então ela pega o trem. E o trem é a mesma coisa, tu entra e tu tem o teu cartão lá, tu passa ali, né, no sensor, registra que tu pagou e tu senta lá. E tem os fiscais. E teve uma vez que ela entrou e ela não passou, esqueceu de pagar. E sentou lá e tal, e daqui a pouco veio o fiscal bem nela, né? Posso ver, dela, o cara passou no cartão dela, tu não pagou. E o cara, não, mas peraí, não, tudo bem, pode ficar aí, não esquece de pagar. Porque ele viu no sistema lá dele que ela todos os dias pagava, entendeu? E naquele dia ela esqueceu e não pagou. Então não era assim, a pessoa tá querendo passar a perna aqui. Não, ela esqueceu naquele dia, ela viu que ela pagou todos os dias sempre. Então ele não realmente tu esqueceu, porque
porque tu paga todos os dias. Não, pode ficar hoje aí tranquila, semana que vem tu... Não, só não esquece da próxima vez, entendeu? Então assim, tu vê que os caras estão pela boa fé, assim, né? Então veja só, eu creio essa questão assim de tu dar confiança, tu cria uma cultura assim da pessoa querer fazer a coisa certa, né? Isso é muito forte aqui no Canadá, assim, as pessoas estão por fazer as coisas certas, assim, né? Então, e é legal, assim, porque cria essa cultura e é uma coisa que contagia, né? Todo mundo tá querendo fazer certo, tá querendo fazer direitinho, sabe? Porque é o que faz o Canadá ser um lugar bom pra se morar, e as pessoas estão vindo pra cá justamente por isso, né? Então, por que alguém que saiu de algum outro lugar, de uma outra situação, pra vir numa situação que seja melhor pra aquela pessoa, por que ela vai tornar aquilo o que era antes, né? Ou por que ela vai perverter aquilo? Então, acaba que é uma cultura que se pega muito, se propaga, assim, né? Muito bem, Bruno. Então, finalmente aqui, considerando, né, considerações finais, e como aqui na série Cristãos pelo Mundo, eu faço as considerações sobre o que eu aprendi, né, com o teu relato, com a conversa, eu vejo assim que o Canadá é um país assim que o pessoal faz muita propaganda, né, pro pessoal ir morar no Canadá e tudo mais, e eu acho que faz com razão, né, porque eu só vejo o relato assim do Canadá sendo um país assim, vamos dizer assim, acolhedor, onde as coisas funcionam, né? E pelo fato que tu me falou que existem aí igrejas sérias, né? Creio até que abre então a porta até pro pessoal que é cristão aí, pode, vamos dizer assim, tendo um lugar pra trabalhar e tudo mais, a pessoa vai ter também um lugar pra congregar, né? Então vejo esse ponto positivo. Só o ponto negativo, então, como tu falou lá no momento que tu disse sobre a questão de adaptação, né? É a neve, né? É o frio, né? Então, se não gosta de frio, acho que vai ter um pouquinho de dificuldade, que nem foi teu caso, né? Agora, se gosta de frio, que nem eu, vai ter só que enfrentar a neve aí, né? Os problemas que ela traz, né? E tudo mais. Senão, o resto, pelo que tu nos trouxe ali, tem muitas facilidades, né? Um país bem acolhedor pro estrangeiro, né? Pro imigrante, né? Se o pessoal quiser ir morar, visitar e tudo mais, né? Exato. Então é isso, Bruno. Te agradeço muito aí por disponibilizar o teu tempo pra gravar conosco. E eu gostaria agora que tu pudesse duas coisas. Deixar aí, se tu quiser, algum contato ou fazer divulgação de algum projeto que tu tem, e depois, pra finalizar, que tu pudesse deixar uma frase na língua oficial aí que tu fala no país, né? Como o Canadá tem duas línguas, mas tu fala aí inglês aí na cidade que tu mora, então se puder falar alguma coisa em inglês pro pessoal já se acostumando aí, se quiser visitar o Canadá, como é que vai ter que falar e o que vai ouvir por aí. Tá certo. Muito bom, Eduardo. Prazerzão conversar contigo. E foi muito bom compartilhar aqui. Agradeço a oportunidade de estar falando um pouco da minha vida, de o que Deus fez com a nossa família aqui também no Canadá. Estamos abertos aí para conversar. Quem que ouve teu canal aqui, teu podcast, também tiver dúvida, pode entrar em contato. O meu Instagram, para aqueles interessados, eu posto um pouco da minha vida pessoal, como é que é alguma coisa da rotina aqui no Canadá. Quem tiver interessado, segue lá no Instagram, é bruno.fumegali. Pode mandar mensagem por lá, a gente entra em contato. E é isso, assim, prazerzão. E a frase em inglês, acho que eu posso dizer agora é God bless you. Ah, muito bom! Very good! E, inclusive, link no post aí do Instagram do Bruno, pra vocês conseguirem encontrar ele. Muito obrigado, Bruno. Beleza. Fico bem agradecido mesmo. Gosto bastante da série Cristãos pelo Mundo pra conversar com o pessoal. E, então, pra você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!